Olá pessoal, vamos lá, hoje quarta-feira, dia 8 de julho, vamos iniciar com o livro de português na página 70 e a gente vai falar sobre fábulas hoje, né? Então eu já havia falado para vocês anteriormente que fábula é um gênero textual geralmente curto e que envolve personagens animais. E geralmente as fábulas elas têm uma moral, um ensinamento no final, tá? Antes, deixa eu mostrar para vocês aquela página anterior. A gente tem duas folhas aqui, né? Página 68 e 69, que tem assim alguns personagens de desenhos, assim, de textos que são fábulas, tanto lá como aqui. Vamos ver se a gente identifica algum? Vamos ver? Olha lá. A gente pode falar do quê? Quem que é esse aqui, ó? O coelho e a tartaruga, né? Não tem uma história? É a lebre e a tartaruga. Nós temos uma outra história aqui, ó. Que é a quê? Uma formiga e uma cigarra. A formiga e a cigarra, né? Aqui a raposa, que ela tá com uma linguinha de fora assim, tipo, que delícia. O que será que ela tá falando aqui? Né? A raposa e as uvas é outra história. Aqui, ó, o leão e o ratinho é outra história. Aqui o corvo com o pedaço de queijo, não era? O corvo e a raposa, né? Que também é outra fábula, tá bom? Vamos ler essa aqui, olha. Essa chama-se O Corvo e a Raposa. É aquela que estava ali na página, né? Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral dessa história: cuidado com quem muito elogia. Ou seja, né, a gente não precisa ficar dando ouvido às pessoas que só fazem elogios, né? Às vezes não são sinceros, não é mesmo? Ai, como você tá linda, às vezes o teu cabelo, que maravilhoso. Às vezes não são tão sinceros, né? Então a gente fica feliz e na verdade a pessoa não tá querendo a nossa felicidade, tá querendo outra coisa, não é mesmo? E essa fábula é do Esopo. Esopo, eu já falei que ele antigamente, né, ele não existiam escolas. Então Esopo, ele ia para as praças, né, e ele ficava contando história para as crianças. Ele queria passar um ensinamento para as crianças. Então ele contava essas histórias que falava sobre animais que as crianças conheciam, né? Porque naquela época essas crianças conviviam muito com os animais, né? Porque não era mata, não tinha muitas construções, né? Então ele contava história usando esses animais e dando um ensinamento, trazendo uma moral, né? Falando sobre alguma coisa para as crianças irem aprendendo, tá bom? Então aqui ele fala sobre o autor, né? Segundo alguns relatos, era um escravo grego, olá, contador de histórias, que viveu por volta do século 6 a.C. Não há data exata do seu nascimento, né? Porque não tem registro, né? Porque foi antes de Cristo, antes de Jesus nascer, tá bom? Então, e falava que ele era um escravo, né? Mas ele queria contar para as crianças, ensinar as crianças. Ah, que legal, não é mesmo? E na página 71, a gente tem aqui um entendimento desse texto, tá? Quem ficou com o queijo no final da fábula? A raposa, né? Então escrevam aqui embaixo mesmo. Foi quem você imaginou? Quem que você queria antes que ficasse com o queijo? E eu tenho minha opinião. Quem que pegou que tinha que ficar, não é?
Pois é, mas a raposa é sempre muito esperta, né? 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior. Há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas de texto. Aí ele fala assim: com a ajuda, né, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Aqui já está pintado, mas olha só o espaço que a gente usa cada parágrafo, tá bom? Então pinta o comecinho aqui, ó. Um corvo, aí ele vai até o final da linha, mas como não acabou a frase, ele não acabou de falar o assunto, ele teve que ir para a linha de baixo, lá no começo. Então, no começo não tem o parágrafo. Aí acabou o assunto, ponto final. Aí ele vai começar outro assunto, parágrafo. Olha o espaço que ele deixa do canto da margem para o começo da frase. Aí ele vai até o final. Como não acabou o assunto, ele volta para a linha de baixo no canto da margem e continua até o ponto final. Aí vai falar outro assunto, outro parágrafo, espaço de novo, tá certo? Então pode pintar o parágrafo. Letra B. Complete esse texto. Complete, desculpa. Esse texto tem quantos parágrafos? Vamos contar lá? 1, 2, 3. 3 parágrafos. 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. Bom, aqui o corvo, raposa, rato e cachorro. Então, pode circular o corvo e a raposa. 4. Coloque um X no quadrinho com a resposta certa. De acordo com a fábula, o corvo tinha um pedaço de queijo porque ganhou, porque fez em casa, porque achou ou porque roubou. Vamos lá na história para a gente ver? Olha lá. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Tá vendo? Então ele roubou. E 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? No alto da árvore, não é mesmo? E 6. Marque um X na resposta certa. A raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo. O que ela queria fazendo aquele elogio, falando que ele cantava muito bem, né? Então, ela queria o quê? Tirar o queijo dele, não é mesmo? Tá joia, pessoal. Só isso.